Saudações, pessoal! Um canteiro bem preparado é meio caminho andado para a gente ter uma horta produtiva, abundante e saudável. No vídeo de hoje a gente vai ver o passo a passo para produzir um canteiro bem simples e funcional. Um professor bem querido me falou uma vez que para a gente cuidar bem da nossa horta, a gente tem que cuidar dos micro-organismos do solo. Se isso estiver bem pensado e funcionando, todo o resto vai funcionar de uma forma maravilhosa. Esse ensinamento mudou muito a forma como eu via a agricultura e a forma como eu entendia o solo. E é a partir dessa nova ótica que a gente vai planejar e criar o nosso canteiro, criando como se fosse uma grande festa para micro-organismos do solo. O primeiro passo para a gente começar o nosso canteiro é afofar a área onde ele vai ser construído. Dependendo de quão duro tiver essa terra, a gente pode até usar uma picareta e depois um enxadão. Às vezes até um trator ou tratorito pode ser usado. Feito isso, é fundamental demarcarmos o que será o canteiro e o que será o passeio ou o caminho. Para isso a gente vai utilizar um fio para alinhar as delimitações. Não há uma medida certa para a largura do caminho ou do canteiro que a gente vai construir. Isso vai depender muito do contexto de cada agricultor ou agricultora. Esse canteiro, por exemplo, tem largura de 80 centímetros e um passeio de mais ou menos 45 centímetros. Quanto à altura do canteiro, isso também pode variar bastante. Lembre-se que as laterais dos canteiros podem ser locais de bastante perda de água. Por isso, inclusive, em regiões mais secas, o canteiro pode ser até mais baixo que o próprio caminho. Para esse exemplo aqui, a gente levou o canteiro em mais ou menos 15 centímetros em relação ao caminho. Outro detalhe bastante importante é que o centro dos canteiros esteja um pouquinho mais baixo que as bordas, como se fosse um ninho. Isso vai ajudar a gente a evitar a perda de água, nutrientes e energia por causa de uma chuva mais forte, por exemplo. A seguir, a gente incorpora os nutrientes e minerais no nosso canteiro. Essa etapa ela pode variar bastante também dependendo do contexto que você está e dependendo dos recursos que você tiver disponível. De forma geral, o costume é de se colocar uma fonte de nitrogênio, geralmente esterco, calcário para regular a acidez do solo e uma fonte de fósforo, potássio e vários outros micronutrientes que são essenciais para o solo. Como no nosso caso a gente está muito mais preocupado em criar uma festa no solo para as nossas bactérias, fungos e outros seres, a gente não vai precisar de medidas específicas do que utilizar. Nesse caso aqui a gente vai usar um pouco de calcário e usar bastante o nosso composto, que já é bastante rico em diversos nutrientes. Vale lembrar que uma análise de solo pode te ajudar bastante nesse processo, porque ela vai mostrar como que é a composição química do solo que você vai trabalhar. E daí você pode saber qual nutriente você precisa adicionar para deixar esse solo mais equilibrado. Em seguida, depois da gente incorporar todos esses adubos ao solo, a gente tem que acrescentar uma camada de matéria orgânica seca para fazer uma boa cobertura, dando uma atenção especial às bordas do canteiro. Para essa cobertura, uns mais ou menos 3 centímetros de espessura deve ser o suficiente. No nosso caso, a gente está usando grama ou palha picada, que foi coletada nos terrenos vizinhos à nossa horta. Nos nossos caminhos, a gente também vai fazer uma cobertura de matéria orgânica seca. São bastante utilizados troncos de árvores cortadas, bananeiras cortadas também, raspas de madeira. No nosso caso, a gente usou folhas secas. E o legal é que todo esse material vai se decompor ao longo do tempo e a gente pode incorporar também no nosso canteiro mais para frente. A ideia é que toda essa matéria orgânica estabeleça uma conexão ecológica entre os canteiros. É como se a gente tivesse uma grande festa aqui na nossa horta. Muito bem, feito isso, temos os canteiros prontos para receber as mudinhas ou sementes e começar a produção da nossa horta. A nossa aula de hoje foi baseada no manual Agrofloresta em Quadrinhos, que você pode encontrar o link para acessar na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado da dica de hoje e hortemos!